Ontem à noite, em pleno estádio do Dragão, tivemos clássico entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica e o jogo não foi além de um empate a 0 bolas. Eu normalmente no canal Joga Simples, quando há clássicos e derbys, eu falo das duas equipas, vou analisar as duas equipas dentro das 4 linhas. E eu sei que os clássicos gerem muita confusão, muita revolta entre os adeptos, e aqui no canal Joga Simples não vou permitir que venham com clubismos, porque aqui neste canal fala-se apenas e só dentro das 4 linhas. Até porque em 1 ano e meio de canal eu nunca dediquei um vídeo à arbitragem, nunca falei sobre a arbitragem. É certo que há um clube em relação a outro que tem mais razões contra ou a favor a arbitragem. Os erros da arbitragem estão sempre presentes dentro das 4 linhas, como também os erros individuais dos atletas, dos jogadores e coletivamente também estão presentes em todos os jogos de futebol. Vamos então falar das duas equipas. Falo primeiro da equipa do Futebol Clube do Porto, que jogou em casa, e depois vou falar da equipa do Benfica, e posso-vos já dizer que foi dos piores clássicos que eu já vi e que me lembro, num jogo muito pobre, mais por parte do Benfica nas suas rotinas e dinâmicas de jogo do que em relação ao Futebol Clube do Porto, que o Porto errou muito individualmente, principalmente na zona de finalização. Foi um jogo muito pobre no que diz respeito a essas dinâmicas, e eu agora vou falar um pouco sobre isso, primeiro com o Futebol Clube do Porto, que colocou dentro de campo José Sá na baliza, Ricardo Pereira na direita, Alex Telles na esquerda, Felipe Marcano, dupla de centrais, Danilo na sua posição de pivô defensivo, Herrera e Sérgio Oliveira à frente de Danilo, apesar que a dinâmica do Futebol Clube do Porto, muitas vezes vimos Sérgio Oliveira ao lado de Danilo e um Herrera mais solto, e depois na frente tivemos Marega, Aboubakar e Brahimi. Vou também colocar já o seguinte 11 que Rui Vitória colocou ontem à noite no Dragão dentro de campo, e depois sim falar nos comportamentos do Porto e comportamentos do Benfica. Rui Vitória escalou para este clássico entre o Futebol Clube do Porto e Benfica no Estádio Dragão. Na baliza tivemos Varela, no lado direito tivemos André Almeida, lado esquerdo Grimaldo, dupla de centrais com Luizão e Jardel, Feiza na sua posição de pivô defensivo, e à frente Pizzi e Krominovic. Dois interiores, Pizzi mais à direita, Krominovic mais à esquerda, sem qualquer dinâmica neste 4-3-3 de Rui Vitória. E na frente tivemos Sálvio à direita, Servi à esquerda, e na frente o abandonado Jonas era o jogador mais avançado da equipa do Benfica. Começo pelos comportamentos e princípios de jogo da equipa do Futebol Clube do Porto, em que a equipa de Sérgio Conceição tinha sempre uma primeira fase de construção, quando os centrais abriam Felipe e Marcano, e era aqui Sérgio Oliveira. Eu quis trazer esta imagem para vocês perceberem o posicionamento do Danilo. Sérgio Oliveira faz a tal famosa linha de 3, é ele que desce através do seu corredor central. E reparem onde está Danilo. Danilo está no corredor contrário à bola. Não é bem um corredor contrário à bola, porque a bola está no corredor central, mas Danilo procura um espaço morto mais na linha do meio campo, à procura de uma linha de passe para dar seguimento à segunda fase do Futebol Clube do Porto. Depois Marega e Brahimi estão dentro, estão em movimentos mais interiores. Para quê? Para soltar os corredores na esquerda para Alex Telles e na direita para Ricardo Pereira. De destacar aqui, Herrera está à frente da linha de Marega. Porquê? Porque uma das dinâmicas do meio campo do Futebol Clube do Porto era através de Herrera, que eu vou falar mais à frente. Portanto, esta era a primeira fase de construção do Futebol Clube do Porto, e depois a bola, quando passava para uma segunda fase, ou seja, quando o Porto invadia o meio campo do Benfica, os comportamentos dos corredores laterais eram idênticos,
E eu vou dar o exemplo do lado esquerdo, que era Alex Telles, que explorava o corredor mais à esquerda, quando o Brahimi depois assumia movimentos mais interiores. Portanto, Brahimi deslocava-se para dentro para criar superioridade numérica, para dar linhas de passe no corredor central, povoar mais aquele corredor e libertar este lado esquerdo para Alex Telles através da sua profundidade, verticalidade e velocidade, a tentar criar o desequilíbrio da organização defensiva do Benfica. Não só Alex Telles conseguia subir e a depender daquilo que o jogo solicitava e também da inteligência dos jogadores do Futebol Clube do Porto em interpretar a dinâmica desta equipa, e quando Alex Telles não subia era Brahimi que dava largura à frente de ataque da equipa do Futebol Clube do Porto mais à esquerda. Brahimi dava a largura, Alex Telles ficava um pouco mais recuado, e depois reparem neste trio do meio campo em que Sérgio Oliveira e Danilo formavam a base do triângulo. Sérgio Oliveira descia para também receber a bola, e depois reparem mais uma vez Herrera quase colado a Aboubakar e a Marega naquela linha para criar a ruptura. Mas aqui quis destacar ainda o corredor esquerdo do Futebol Clube do Porto, em que era Brahimi que depois dava a largura. Do outro lado era exatamente igual, ou seja, Marega procurava muito os movimentos interiores mais no corredor central para libertar o corredor para Ricardo Pereira poder explorar. Se Ricardo Pereira não conseguisse o Porto numa transição ofensiva com uma velocidade rápida, era Marega que puxava mais à direita e dava a largura à equipa do Futebol Clube do Porto. Portanto, os corredores laterais, os comportamentos, a dinâmica era a mesma, mesmo na primeira fase de construção até à última fase a partir para a finalização. Os comportamentos do Futebol Clube do Porto nos corredores laterais eram exatamente iguais, não só na primeira fase, como também mais à frente dentro do meio campo do Benfica, ao contrário da equipa do Benfica, que eu vou já falar adiante. O Porto no meio campo era aquele triângulo, não é? Em que eu posso-vos mostrar uma imagem em que Danilo e Sérgio Oliveira estão a formar a base do triângulo. E o que é que acontece? Herrera tinha uma dinâmica muito interessante neste Futebol Clube do Porto, neste 4-3-3, em que Herrera aparecia num movimento de ruptura na vertical, ou seja, assumia Sérgio Oliveira e Danilo a parte mais central, depois Marega vinha para dentro para soltar o corredor a Ricardo Pereira, e era Herrera depois que iria aparecer nas costas da linha defensiva do Benfica. A bola vem do lado esquerdo porque Aboubakar está situado mais à esquerda com Brahimi, e então a bola roda para Sérgio Oliveira, e para mudar o corredor à bola, o que é que acontece? Marega joga dentro, solta o corredor a Ricardo Pereira, e é Herrera que vai fazer esse movimento de ruptura na vertical. Outra rotina que reparei é que quando Sérgio Oliveira e Danilo ficavam um pouco mais recuados, Herrera depois também aparecia ou no lado esquerdo ou no lado direito. Era o jogador mais móvel desta equipa do Futebol Clube do Porto neste 4-3-3. Herrera vai aparecer também no corredor mais à esquerda, quase colado à linha, e depois reparem nesta permuta de posicionamentos. Herrera vai cair no corredor mais à esquerda, e aqui, como não temos vídeo, há o movimento de Brahimi também no apoio a Aboubakar, e mais uma vez Marega joga dentro, está a procurar movimentos mais interiores, e Sérgio Oliveira sobe um pouco no terreno para também ajudar e dar uma cobertura aos jogadores mais na frente do Futebol Clube do Porto. Herrera não só fazia os movimentos de ruptura na vertical, como também dava largura, e havia sempre uma permuta de posicionamento. Depois o Porto, sem bola, era um Porto que pressionava alto, jogava em casa perante os seus adeptos, pressionava alto, tentava roubar a bola dentro do meio campo do Benfica, perturbava a primeira fase de construção do Benfica, mas depois, quando não roubava a bola, quando não tinha aquela agressividade que era preciso para procurar roubar a bola, o Porto organizava-se num 4-4-2 muito disciplinado, mesmo havendo trocas posicionais. Reparem que o Porto aqui está em 4-4-2, o Porto organizava-se nesta estrutura, em que depois Herrera, está aqui um bom exemplo, porque na frente está a Marega e a Aboubakar. Herrera aparecia mais à direita, formava a linha com Sérgio Oliveira,
Danilo e Brahimi. Brahimi também descia através do seu corredor mais à esquerda. De reparar aqui que os primeiros jogadores a defenderem do Futebol Clube do Porto era Aboubakar e Herrera, e era Marega que descia no corredor mais à direita para formar a linha de 4 médios. Reparem que é um Porto muito disciplinado, porque Marega não está no seu corredor, está Herrera, e Marega está a formar a dupla com Aboubakar na frente. Portanto, este foi o Futebol Clube do Porto, com uma dinâmica muito interessante neste 4-3-3, com os movimentos de ruptura de Herrera e os comportamentos nos corredores laterais, e quando os extremos vêm para dentro e os laterais sobem, comportamentos que, desde a primeira fase até à última, o Porto mantinha estes comportamentos e esta dinâmica. E falando também de Aboubakar, um jogador com um potencial enorme, um jogador cheio de força, um jogador que conseguiu sempre perturbar a ação dos centrais do Benfica, e um jogador que não tinha uma grande dinâmica, mas por vezes vinha buscar jogo atrás para o movimento de ruptura na vertical de Herrera. Este foi o Futebol Clube do Porto dentro das 4 linhas. Passando para o Benfica, um 4-3-3 sem dinâmica, um 4-3-3 sem intensidade, um 4-3-3 que o Rui Vitória, treinador do Benfica, diz que ainda não está bem sólido, mas aquilo que me mostra não é igual a um Benfica dinâmico, agressivo, rápido, apostando num ataque continuado. E então o Benfica tinha como a primeira fase, e vamos começar já do início, uma primeira fase onde os centrais Jardel e Luizão abriam para depois Feiza fazer aquela famosa linha de 3, mas vejam que a pressão do Futebol Clube do Porto foi diferente da pressão do Benfica para incomodar a primeira fase do adversário. Feiza tentava descer, mas depois Aboubakar ocupava aquela parte mais central do terreno da equipa ou do meio campo do Benfica, e o Benfica tinha alguma dificuldade em construir a sua primeira fase. Aqui bem notório que Jardel e Luizão tinham indicações para abrir, Feiza para descer, e depois reparem que Grimaldo não está muito bem projetado, porque havia algum receio por parte do Benfica, estando a jogar fora no estádio do Dragão, e André Almeida mais projetado do que, por exemplo, Grimaldo. Portanto, uma primeira fase do Benfica em que aqui o comportamento é igual àquele 4-4-2 que o Benfica sempre usou, ou um 4-1-3-2, depende da perspectiva e da dinâmica do Benfica. E aqui o Benfica, uma primeira fase de construção, sim, muito bem identificada. Depois o problema deste 4-3-3 vai partir para as laterais. Os comportamentos são os mesmos, mas os mesmos em relação aos laterais e extremos, mas diferentes nas zonas de ação dentro de campo. Eu trouxe uma imagem, nesta imagem André Almeida é o jogador do Benfica que está aberto quando o Sálvio procura movimentos interiores. Aqui também tem o mesmo significado de libertar o corredor a André Almeida para ser explorado, enquanto o Sálvio vai ficar em zonas mais interiores. Mas este comportamento é válido para a primeira fase de construção do Benfica, e depois aquele triângulo do meio campo que não tem qualquer de rotinas, não tem dinâmica, Feiza atrás, Pizzi, Krobinovic, muito posicionais e não tendo qualquer movimento de ruptura, nem movimentos de dentro para fora. Depois André Almeida, numa primeira fase de construção, abria quando o Sálvio ficava mais dentro, mas depois dessa primeira fase de construção, o Benfica era estático, era um Benfica posicional, era Sálvio que dava a largura à frente de ataque do Benfica, como podem ver nesta imagem. Sálvio dava a largura à direita e Servi dava a largura à esquerda. Um triângulo muito estático, Feiza era o vértice do triângulo na posição de pivô defensivo, e à frente Krobinovic e Pizzi. Portanto, Sálvio está aberto, André Almeida está mais recuado, e era assim que o Benfica jogava, ou seja, o Benfica numa primeira fase de construção, Sálvio dentro, André Almeida com um corredor a ser explorado, do lado esquerdo exatamente igual, Servi dentro e Grimaldo, corredor a ser explorado. Numa primeira fase de construção. Passando para uma segunda fase de construção,
os laterais já não subiam no terreno. Era Sálvio aberto na direita, Sérvio aberto na esquerda e Jonas na frente. Ou seja, já não havia aquela dinâmica em que os extremos vinham para dentro para dar liberdade aos laterais do Benfica. Não me lembro de André Almeida ter feito um cruzamento e Grimaldo, apesar de ter feito um remate, um ou outro cruzamento, eram situações esporádicas e por isso a minha opinião que este 4-3-3 de Rui Vitória está muito verde. Principalmente no meio campo, este trio de médios com o vértice do triângulo estar em Feiza, à frente Krobinovic e Pizzi, é um triângulo que assume mais jogadores no corredor central, ou seja, fechar as portas do meio campo no corredor central em relação àquele 4-4-2 assumido por Rui Vitória. São mais jogadores dentro do corredor central, mas não há rotinas deste Benfica. Um Feiza muito bem, dos melhores jogadores do Benfica ontem à noite, no vértice do triângulo. À frente, Krobinovic e Pizzi, sempre na basculação do lado da bola. E aquilo que eu falei, Sérvio e Sálvio, eram os jogadores dos corredores laterais em que não havia aquela dinâmica passado aquela primeira fase de construção. A bola, quando entrava para a segunda fase, era Sálvio aberto, Sérvio aberto, Jonas completamente sozinho na frente e depois Krobinovic e Pizzi não tinham rotinas identificadas, nem criavam dinâmica ao meio campo do Benfica. Por exemplo, Pizzi do lado direito não fazia uma movimentação de dentro para fora, Pizzi não fazia um movimento de ruptura, como por exemplo, já falei, em Herrera do Futebol Clube do Porto, é uma rotina identificada por Sérgio Conceição que é trabalhada. Pizzi não fazia movimento de dentro para fora, Pizzi não aparecia dando largura ao corredor do lado direito, Pizzi não fazia movimentos de ruptura na vertical para ajudar Jonas. Do outro lado igual, Krobinovic ia subindo no terreno, mas eu acho que é genético, é natural, é espontâneo, é Krobinovic assumir um pouco o jogo mais à frente, porque não há uma rotina identificada, não há um movimento que é repetido 2, 3 vezes, não está identificado e por isso, na minha opinião, é um 4-3-3 de Rui Vitória. Não sei se está pouco trabalhado, mas é um 4-3-3 sem rotina, sem dinâmica e jogadores muito fixos nas suas posições e depois vai sair o seu individualismo, porque o Benfica tem bons jogadores, então o individualismo está a vir ao de cima. Um Benfica, neste 4-3-3, sem bola, fazia uma pressão média-alta, esperava muito pelo erro do adversário do Futebol Clube do Porto para recuperar a bola e defendia num 4-1-4-1. 4 era a linha defensiva do Benfica, o Feiza ficava à frente dessa linha defensiva do Benfica e depois Sérvio e Sálvio desciam através dos seus corredores laterais e formavam a linha com Krobinovic e Pizzi e depois na frente Jonas, muito sozinho, muito abandonado, era o primeiro homem do Benfica a defender. Porque é que eu disse que o clássico foi muito pobre em termos táticos, ou seja, um 4-3-3 de um Porto contra um 4-3-3 do Benfica, onde não tivemos aquele futebol espetáculo, aquele futebol em que o adepto paga um bilhete para ir ver um jogo de futebol aberto, um jogo de futebol com golos, e isso foi fator para julgar este clássico tão fraco. O Benfica sem ideias no Estádio do Dragão, também teve sorte pela falta de eficácia do Futebol Clube do Porto, principalmente por Marega, que teve ali algumas situações fáceis de concretizar o gol do Futebol Clube do Porto. E o Futebol Clube do Porto, que eu pensava que Sérgio Conceição iria apostar em 2 avançados, com Tiquinho Soares e Aboubakar e Marega na direita, um Futebol Clube do Porto mais ofensivo, não aconteceu. Um Futebol Clube do Porto também um pouco pragmático, jogando em sua casa. Acho que deveria ir para cima do Benfica, e o Benfica muito sólido, muito estático, muito fechadinho entre comas, e o Benfica que também procurou primeiro não sofrer golos e depois também não teve capacidade de procurar o seu golo. Uma primeira parte do Benfica, nos primeiros 20 minutos, equilibrou o jogo. Eu não consigo dizer que o Benfica foi superior ao Futebol Clube do Porto, mas
consigo dizer que o Benfica, nos primeiros 20 minutos, conseguiu um equilíbrio muito grande em casa de um adversário em que o estádio estava cheio e equilibrou o jogo do Futebol Clube do Porto, e a partir do momento o Porto foi subindo de grau a degrau, ainda na primeira parte conseguiu tomar conta do jogo e chega ao intervalo 0-0. Depois, o que é que eu pensei? Pensei que o Futebol Clube do Porto iria entrar muito forte na segunda parte. Os primeiros 15 minutos, se o Benfica não sofresse golo, ainda poderia procurar algo mais, mas o Benfica não procurou. O Benfica não conseguiu, o Porto foi muito mais ofensivo, o Porto conseguiu controlar aquele meio-campo onde Pizzi e Krobinovic, sem bola, apesar de estarem presentes no corredor central, têm muita dificuldade em fechar as suas zonas de ação, e o Porto conseguia sempre controlar o jogo nas investidas com aqueles movimentos de ruptura de Herrera, que foi um quebra-cabeças para o Benfica. Aos 58 minutos, aqui também não gostei, ou seja, as trocas, as substituições foram mais do mesmo. Sai Sérgio Oliveira e entra Otávio. Aqui Otávio vai para uma posição mais na frente, Herrera deixa um pouco. Não foi aqui que o Porto mudou para o 4-4-2, como toda a gente está a dizer, mas isso é somente a minha opinião. Acho que quando Otávio entrou em campo foi para subir mais a linha do meio campo do Futebol Clube do Porto, Otávio e Herrera e Sérgio e Danilo um pouco mais atrás, mas depois Herrera também vinha buscar jogo, que eu reparei. Aos 64 minutos sai Pizzi e entra Samaris, ou seja, aqui Rui Vitória quer fechar mais a porta do meio campo, coloca Samaris e Feiza, e depois vai libertar Samaris e Feiza, e vai libertar Krobinovic. Muito mal Pizzi, como profissional de futebol, Pizzi é substituído e vai insultar o seu treinador, onde depois o adjunto do Rui Vitória vai olhar para trás para ver o que é que Pizzi, se era Pizzi que tinha dito aquilo. Pizzi muito mal, um profissional não deve fazer o que fez Pizzi. E depois aos 75 minutos sai Servi e entra Zivkovic, mais uma troca por troca, desta vez do treinador do Benfica, ou seja, segurar o miolo do meio campo e depois aquela troca por troca. E aos 75 minutos, no mesmo minuto, então tira Aboubakar e mete Tiquinho Soares, troca por troca. Os treinadores não queriam sofrer golos e isso é o que vai estragar depois aquele espetáculo do clássico. Aos 82 minutos, Zivkovic é expulso, bem expulso na minha perspectiva, e não me quero alongar sobre a arbitragem. Aos 83 minutos vai sair Jonas e entra Jiménez. Aqui o Benfica já estava com uma expulsão. Benfica num 4-4-1, Krobinovic vai para um dos corredores e Jiménez fica sozinho na frente num 4-4-1, ainda mais fechadinho o Benfica. E o Porto depois, só a partir dos 75 minutos, eu disse que Otávio entrou para a saída de Sérgio Oliveira aos 58 minutos, mas na minha opinião, por volta dos 70, 75, o Porto muda a formação. Otávio vai para um corredor lateral, Brahimi fica na esquerda e na frente Soares e Marega. Portanto, foi a partir dos 75 minutos, quando depois a alteração principalmente de Tiquinho Soares, que entra para o lugar de Aboubakar, e Soares e Marega ficam os dois avançados do Futebol Clube do Porto. Portanto, foi um clássico que não me agradou, foi um clássico que não foi muito bem jogado, muito pragmatismo por parte do Benfica, um Futebol Clube do Porto em casa que tentou sempre furar a muralha benfiquista, um Porto que controlou uma segunda parte da partida, completamente foi asfixiador, e faltou concretizar as oportunidades que criou ao longo desta segunda parte. Espero que vocês tenham gostado de mais uma análise às duas equipas, ao clássico, tudo na mesma. O Futebol Clube do Porto agora tem a presença do Sporting na liderança, e em segundo está a equipa do Rui Vitória, que bem precisa de trabalhar nesta estrutura de 4-3-3, principalmente identificar rotinas e dinâmica. Eu despeço-me com um forte abraço, espero que vocês tenham gostado de mais uma análise aqui no canal Joga Simples, e até um próximo vídeo.